Bem-vindos a Masterclass de Escultura Digital aqui da Iron Studios, né? Meu nome é Igor Cato, eu sou escultor e diretor criativo aqui do estúdio. Junto dessa live aqui vai estar o Marcelo. O Marcelo vocês conhecem, né? De longas datas. Fala, Igor, tudo bem? E aí, Marcelo, beleza? Beleza. O Marcelo não vai estar aparecendo, ele está tímido hoje, mas ele vai me acompanhar aqui na live aqui para a gente bater um papo, né? Na verdade, né? Conversar um pouquinho tanto sobre o processo, né, que a gente costuma adotar aqui para fazer as peças, né? E claro, o que eu vou mostrar aqui para vocês não é uma coisa, não vai dar para eu fazer o personagem inteiro, né? Então vai ser meio que o esquema Ana Maria Braga, né? Eu tenho algumas partes prontas já, né? E aí no finalzinho aguenta aí, não pula o vídeo, né? Porque a gente tá preparando aí umas coisas bem legais no final do vídeo. Então, segura aí, né? O que você preparou pra gente aí? O que você vai mostrar? Então, eu vou mostrar um personagem que a gente não imprimiu ainda, né? Então, nós vamos... estamos produzindo, né, esse personagem agora, né? Em desenvolvimento, né? Em desenvolvimento. A licenciadora acabou de aprovar, né? Então, eu posso... esse já tá aprovado, né? Já tá aprovado. Então, eu vou poder mostrar para vocês aqui em primeira mão, né? Claro que depois eu mostro o concept, tá? Porque também senão vai dar muito na cara, né? Então eu vou mostrar um pouco mais do processo, né? Eu vou começar a abrir aqui o ZBrush na tela. Tô olhando aqui porque tem um outro monitor aqui, só para vocês saberem, né? Então vamos começar. Eu vou abrir aqui o software que a gente acaba usando, né? Normalmente a gente usa o ZBrush. O ZBrush é um software de escultura digital, né? Para quem não conhece. Então ele é bem intuitivo. É como se fosse um software, imagina que você tem um estúdio de escultura dentro do computador, né? Então é bem fácil. Ele é como se fosse Photoshop aí para os escultores. É como se fosse o Photoshop das esculturas, né? Então assim, ele facilita bastante, né, o nosso trabalho, né? Principalmente na parte de visualização, de aprovação, alterações e tal. Eu vou abrir aqui e sem ficar falando aí, vocês vão ver bastante assim. Então esse aqui é o software, né, onde a gente começa tudo. Quem tiver interesse depois de aprender, pode só procurar ZBrush, tem um monte de vídeo no YouTube para aprender. E também tem um monte de cursos para fazer. Então não tem desculpa para quem... qual que é, assim, Igor, até para o pessoal entender, né? Você precisa ter habilidade para desenho, para modelagem já prévia, ou o conhecimento da ferramenta ele é mais importante nesse caso para você saber o que ferramenta usar no momento certo? Qual que é a dosagem de importância de cada uma? Porque às vezes o cara tem uma habilidade muito grande para desenhar, enfim, em modelagem, mas ele não conhece bem o software e não sabe tirar o melhor do programa, né? É claro que o conhecimento de desenho, quem tem, ajuda a aprender mais rápido, né? Mas assim, quando a pessoa está bem no começo, principalmente quando a pessoa é mais nova, né? Ela ainda está desfrutando aí o que fazer, por exemplo, faculdade, essas coisas, né? Então, você consegue aprender sem saber desenhar, né? Claro que depois, conforme você for estudando, o desenhar ou aprender a esculpir, né? Meio que vai bem natural, né? Então, o conhecimento, você precisa estudar... o que precisa estudar, né? Eu acho que é bem a pergunta depois. Exato. Seria mais a parte de estudo de anatomia mesmo, né? Então... proporção, tal, que tudo você acaba aprendendo mais na parte de desenho também, né? Então é o mesmo tipo de estudo, né, que você adquire, né? E aí eu acho que o mais importante, Marcelo, é a parte da prática, sabe? A prática treinar, né? Treinar. É hora de cadeira mesmo, lá você tá... E assistir outras pessoas trabalhando ajuda isso. muito. Também, por exemplo, essa Masterclass aqui, né? Eu não tô falando nada agora de software, né? Mas só, tipo, da pipeline que eu tô já fazendo aqui para adotar aquele para estátua, você já fala, pô, ele faz desse jeito, tal, legal. E assim, não existe um dogma, né? Uma coisa 100%
é isso daqui e acabou, assim. Tipo, cada artista adota um tipo de maneira, né? Que nem eu tô fazendo aqui, isso daqui chama Sphere, né? Uma maneira de eu blocar mais rápido um corpo humano aqui. Mas tem gente que usa umas bases já prontas que existem aqui no ZBrush, por exemplo, de corpos humanos, né? Assim, então, tipo, é uma coisa bem mais simples, né? Mas existe alguma coisa, pelo menos um start, né? Para você começar. Ou se você quiser fazer algum shape mais seu mesmo, você pode fazer do zero. Então, e você sempre pode usar projetos anteriores, né? Que nem, às vezes você faz uma mão feminina, legal, mão fechada, mão aberta, pô, isso daí, à medida que você vai evoluindo, né? Evoluindo não, trabalhando e adquirindo mais experiência, você começa a aproveitar muitas outras coisas, né? Então, não precisa ficar fazendo do zero. Aqui eu tô fazendo mais do zero, mesmo para o pessoal entender bem como é o processo, né, de escultura, como é que cria do zero, né? Falar, pô, como você criou assim do zero, né? Então, que nem aqui, eu peguei a proporção dela aqui e tô já ajeitando, né? Então, então dela, aí você já deu spoiler aí que é um personagem feminino, né? Aos poucos eu vou... Aos poucos eu vou falando aqui, né? Então, é uma personagem, né? Então eu vou... O que eu faço aqui, Marcelo? Depois dessa parte aqui, eu acabo só meio que a proporção mesmo, né? Então não é... Pode ver que isso aqui é como se fosse um gambitinho, né? Então eu vou esse aí, ó, arrisco dizer que até eu sei fazer. Até onde você chegou aí, isso, tranquilo. Até aqui tá de boa, né? Então o que a gente faz, né? Aqui percebe que tem assimetria também, ó, sim, sim. Então isso daqui facilita, que a escultura tradicional você não tem, né? Então, acho que isso é bem legal de até você dizer, Igor. A primeira etapa do projeto inteiro é sempre trabalhada com simetria, né? Para facilitar. Porque... E garantir que as partes tenham os mesmos tamanhos, enfim. Exatamente. Porque, nossa, e assim, você ganha velocidade, né? E assim, você nunca começa fazendo o modelo na pose que ele vai ter final na estátua, né? Você sempre constrói esse esqueleto, né? Ou faz esse esqueleto, ou acaba usando que nem um personagem, já que a gente chama de base mesh, né? Um personagem mais limpo, né? Não que influencia na escultura, no biotipo, essas coisas, mas pelo menos ele já tem um ponto de partida, né? Aí depois que eu tenho essa etapa aqui, eu começo a desenvolver as poses, né? Eu gosto muito de usar essa parte do Sphere porque ele é muito fácil de eu pousar, sabe, ó. Aqui eu vou rotacionando aqui a parte da perna, ó, e consigo já ir colocando a pose que eu quero do personagem, né? Esse aí seria basicamente aquele esqueleto de arame que o pessoal usava na escultura tradicional, exatamente, né? Exatamente. Que aí eu vou fazendo aqui, ó. E você está usando uma ferramenta só até agora? É uma ferramenta só e basicamente existe no universo 3D, né, existe a translação, rotação e escala, né? Então a translação é o que movimenta aqui, rotação é o que vai rotacionar e a escala, né? Aí, ó, a escala dos objetos, né? E o resto é clique e vai. Então não tem muito... E aí você modela normalmente usando a tablet aí, né? Usando a tablet. Eu no estúdio, aqui a gente tá mais com a parte do nosso novo cenário aqui, né? Então eu trouxe o meu próprio Note mesmo, e eu uso uma tabletzinha aqui, que também... assim, uma coisa que eu quero que o pessoal entenda, não o equipamento ajuda a você evoluir, mas não é o essencial para você fazer, não é que por conta do equipamento que você vai deixar de esculpir bem ou não, né? O que mais é o teu conhecimento de estudo mesmo, anatomia, essas coisas, né? Tem escultor na Iron que modela com mouse mesmo, usa o mouse para modelar. É que assim, para o ZBrush, para fazer detalhamento fino, aí precisa realmente da tablet mesmo, né? Mas não necessariamente da marca X ou marca Y que precisa. O mais importante eu acho que é
a capacidade artística, né? E a preferência de cada um também. Né? Então aqui, ó, eu posei já. O legal disso daqui, eu consigo transformar isso aqui em geometria, tá vendo? E aí eu consigo ter um ponto de partida aqui para eu poder modelar, né? No caso aqui a geometria está um pouco pesada, eu só vou... E o programa ele é sempre em inglês, Igor? Então o cara sabe falar inglês? Ou não, eu sou um exemplo nato de que não precisa disso, porque eu não sabia... Hoje eu falo um pouco inglês, né? Mas quando eu aprendi, basicamente as ferramentas para mim era, sei lá, falava extrude, né? Ou hide, que era esconder o objeto. Eu não sabia que hide era esconder. Certo, entendi. E pra mim, hide no 3D era esconder. Aí, então eu fui aprendendo nesse esquema, né? Então, mas para essa área é fundamental o estudo da língua também. Isso aí eu acho que é importante falar, porque principalmente parte de contratos, todas essas coisas aí que a gente trabalha, né? Principalmente, né? Você que cuida da parte mais de marketing também. Sabe que o inglês é fundamental na nossa área, né? O Igor, pra quem não sabe, o Igor tá com a gente desde 2015, né, Igor? Aí ele teve ele saiu pro momento... 2014, né? 2014, exatamente. O seu primeiro projeto aqui na Iron foi o Guardiões da Galáxia, né? Do primeiro filme, né? E aí o Igor saiu, foi pro Santa Mônica fazer God of War ali, um dos artistas que trouxe a vida do game. E aí ele voltou agora no começo do ano passado, ou desse ano? Não, desse ano foi agora... começo de fevereiro, né? 1º de fevereiro. Isso. Mas mesmo no seu período lá fora, você sempre teve próximo muito da gente, a parte da Sentinela, basicamente, eu coordenei tudo de lá, né? Então nunca... Eu saí fisicamente, né? Mas eu sempre tava aqui. E aí você mudou de ferramenta, então? Então, aí agora aqui, Marcelo, eu começo a esculpir mesmo as partes, né? Que nem esse tipo de ferramenta aqui que eu tô usando e essa forma aqui é mais como eu já tenho uma experiência maior assim, eu me sinto muito mais à vontade começando dessa forma por conta de ser mais solto, sabe? Mas tem gente que pega essa ferramenta essa Base Mesh aqui para você ter, né, as proporções certas e aí começar a trabalhar, né? Eu gosto muito o meu modo é muito mais fluido, sabe? Eu vou e não me preocupo muito, né? Então eu vou colocando mais massa aqui e aí eu vou acertando toda a parte mais ou menos de anatomia, né? De tudo, né? Claro que eu não vou blocar aqui porque a gente só tem 1 hora, né? Então eu não consigo blocar, é só para vocês terem mais ou menos uma ideia. E eu já fiz uma parte da onde eu chego com isso daqui, né? Eu só vou ainda jogar um pouquinho mais de massa só para vocês entenderem um pouquinho. E essa é a mesma ferramenta que você enxerta e retira, você só aperta um atalho, Sim, é isso? Então, quer ver, eu vou até subdividir mais só para vocês entenderem. Eu tô com uma ferramenta aqui que é o Dummy Standard, né? Ele por default ele cava, tá vendo? Mas se eu aperto o Alt, ele vai para cima, tá vendo? Entendi. E o Alt ele faz muita função em diversos brushes, né? Então é muito... Basicamente você fica com a tua mão aqui, tua mão esquerda, e um canto só do teclado, sabe? Então você não precisa ficar fazendo malabares, sabe? Tá tudo bem. Uma mão no teclado e a outra na tablet. Uma mão no teclado e outra na tablet, né? Exatamente. Então aqui eu vou fazendo essa parte. E aí, uma coisa, tem horas que fica com mais resolução e horas que fica com menos resolução, né? Isso daí eu determino. É que aqui eu setei um atalho para ela aparecer aqui, né? Ela tá em outro lugar. Mas tá vendo que ela tá em 3 subdivisões. Eu consigo colocar 3, 4, 5. Isso. E aí, quanto mais subdivisão, significa que eu tenho mais geometria, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui menos geometria, mais geometria. Aí, quanto mais geometria, mais detalhe. Aí, essa hora, Marcelo, que eu preciso usar a tablet mesmo, né? Que é o detalhe fino. Que é o detalhe fino, tá vendo? Porque a tablet, ela é boa por conta disso daqui, ó. Quer ver, ó?
eu consigo, no mesmo traçado, fazer fino, tá vendo? Ó? E aí engrossando ele aqui, ó. E aí depois eu volto fino, tá? Entendi. Então eu consigo ter esse tipo de... Isso é só com a pressão que você faz no equipamento? No equipamento, na tablet mesmo. Uhum. Né? Então por isso que é importante ter... É como se fosse uma caneta mesmo, né? Você força mais, sai mais exatamente, grosso. Exatamente. Né? Então aqui eu não vou... eu vou só avançar um pouquinho mais aqui. Mas tá vendo, ó, eu vou colocando mais massa. É claro que aqui, que nem você tá me vendo eu fazer sem referência agora e tal, mas o uso de referência é muito importante. É lógico. Né? Então pose e tal, tudo. É porque assim, eu já fiz a peça, né? Então eu já sei, já vi muito, né, a referência e tal, então eu não tô usando aqui. E mesmo aqui, quando eu tô fazendo rápido, não tá 100% do que a peça foi, né? Não, e as referências, assim, é sempre o monitor do lado com as sempre referências. Sempre o monitor do lado com as referências e tal, então ajuda bastante, né? Mas assim, aí pra ter mais essa ideia, tá vendo? Eu vou colocando massa, eu vou adicionando aqui, ó. Aí eu já faço, ó, tá vendo a parte da perna? Eu consigo também isolar só essa peça aqui, ó. Consigo pegar aqui, ó, só isolar ela aqui. Isso é uma ferramenta de seleção que você usa. Uma ferramenta de seleção que eu vou usando, né? Então aqui, ó, eu consigo riscar e trabalhar mais, sabe? Tipo, aí eu consigo fazer mais a parte da musculatura aqui mesmo, né? Então, isso e aí que entra o seu conhecimento em anatomia, né? E tal, né? E aí a gente sempre até tem uma estátua lá, principalmente no estúdio, né? A gente tem uma estátua grande com todas as musculaturas, né? E sempre tá passando de mesa em mesa, então é super legal isso daqui, é super importante, né? Então eu vou passar para outra etapa, né? Só para aí eu vou pegando disso daqui, né? Aí trabalhando do jeito que eu tô trabalhando, eu acabo passando por essa etapa aqui, ó. Então eu chego... E quanto tempo mais ou menos para você... Ó, a gente tá aqui faz uns 10 minutos mais ou menos, né? Para você chegar nesse... Mais ou menos 1h30, 2 horas, vai, para chegar nesse estágio. E percebe que assim, aqui eu já cheguei a blocar mais a musculatura, né? Então você percebe toda a parte, mas ainda, tá vendo? Não detalhei nem rosto e nem mão, nem nada, né? Uhum. Então isso daqui, geralmente, aí é meu processo, né? De outros escultores, até os escultores do estúdio mesmo adotam outros métodos, né? Então, tipo, daqui eles já... Tem escultor que já gosta de ir refinando a toda a anatomia para depois fazer a roupa e tal. Eu sempre gosto de ver a peça no dia que eu comecei a fazer a peça, né? Então, no dia eu tenho que ver a peça geral em todo, mesmo com a blocagem. Então, o que eu pego? Eu acabo nem... Isso daqui, como já a silhueta, a parte de anatomia, ela já tá ficando legal, né? E claro que precisa de alguns detalhamentos finos, né? Algumas resoluções. Mas eu já consigo, pelo menos, colocar a parte de roupa, começar a detalhar o rosto e ver a base e conseguir começar a enxergar a peça final, né? Então, eu vou... também já pular dessa etapa aqui para a segunda etapa, né? Que seria os acessórios, né? Então esse já é uma dica boa. Esse já é uma dica boa, né? Então o que acontece? Como eu já tenho essa parte aqui, é que assim, vocês não estão vendo... Essa é a pose final, basicamente, né? Essa é a pose final do personagem. Eu fiz essa pose baseado no conceito que o Daniel Sena, que é o nosso concept art, ele desenvolveu, né? A gente desenvolveu junto aí. E então, por isso que eu já fui meio que direto nessa pose, né? Então, eu já sei que ele tem um brinquedo aqui embaixo, sentado, né? Então, o que eu fiz? Eu, utilizando o método de simetria, né? Eu já fiz esse personagem aqui na simetria, tá vendo? E aí, eu vou blocar mais ou menos aqui só para vocês entenderem a pipeline aqui do objeto, né? Repara que ele tem essas coresinhas aqui, né? Então, cada objeto aqui é objeto separado, eles não estão juntos, né? Então, eu modelei essa parte e aí fui modelando a cabeça. Cada cor é um objeto, certo? Cada cor é um objeto, tirando aqui, né? Aqui é isso. Aí, mas cada cor aqui é um objeto, né? E aí, aqui, sempre a gente começa, nesse caso, eu começo com uma primitiva, né?
Então eu começo aqui, como ele é mais redondinho assim, ó, eu até vou jogar de lado aqui. Né? Então eu só venho aqui... Porque na outra você começou com um cilindro, né? Comecei com o cilindro com aquela ferramenta lá, aqueles Sphere. Né? Isso. Então, e aí tem uma ferramenta aqui que é muito legal do ZBrush, né? Isso aqui tem acho que uns 5, 6 anos mais ou menos, essa ferramenta. E aí você consegue estudar, que a gente chama, né? Puxar os pontos e ele vai acrescentando mais massa à medida que você for colocando, dando comando para ele, né? Porque antigamente o que a gente tinha? A gente esticava a peça, tá vendo que tá esticando e perdendo resolução? Ah, é verdade. Né? Então aqui eu posso fazer uma máscara, tá vendo aqui, ó? E aí eu puxo, tá vendo? Que ele fez um craqueladinho. Uhum. Né? Aí eu consigo vir aqui e apertar esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo que ele fez mais uma outra geometria, eu consigo deixar ele mais suave, né? Então eu sempre estico aqui, ó. Posso esticar o máximo que for, ele sempre vai criar uma outra geometria a mais, né? Pra mim. Então eu consigo fazer um corpo inteiro, consigo fazer um monte de coisa, né? Então isso aqui facilita bastante, né? E é isso, você cria de um lado e o outro lado é automático. O outro lado é automático. Então aqui, ó, que nem eu vou fazendo aqui, aí eu desenho aqui a parte da boca, ó, tá vendo? Eu aqui faço... E o processo que você faz para qualquer estátua, basicamente, é sempre esse. É, sempre esse. Às vezes eu uso aquela parte da base mesh já pronta, porque Claro, para facilitar, né? E outras vezes eu uso... Isso depende de cada projeto, né? Não eu não fico preso muito a um tipo certo só de pipeline, né? Então, mas basicamente, sim, esse é o processo. Até porque, assim, às vezes, igual você falou no começo, né? Pô, você já tem uma mão feminina que você fez e ela tá legal. Não tem por que esculpir uma outra do zero. A não ser que for uma mão muito, sei lá, uma mão de bruxa, tal. Mas mesmo a mão de bruxa, ainda você pode pegar a mão que você já fez e transformar nela numa bruxa. Você já tem um ponto de caminho, né? Um ponto de partida, né? Ponto de partida, não ponto de partida legal, né? Pra começar, né? Até pra não perder tempo com coisas que já foram feitas. Exatamente, Tipo, isso a gente fala, claro, mais na parte de produção, né? Pra parte de estudo, eu acho legal a pessoa querer fazer sempre pra, pelo menos, praticar, que é o lance que a gente falou no começo, né? A prática é muito, muito importante, né? Aí aqui uma coisa legal, Marcelo, ó, se liga aqui, ó. Pode ver que é bem artístico, né? Eu vou... cavando, colocando massa ou tirando massa, né? Sim. Então, aí que nem eu coloco o olho eu tenho como colocar uma esferinha aqui, ó, já. Aqui, ó. Clique e arrasto, já posiciona onde eu quero essa esfera aqui, ó. Então já... Aí eu consigo depois separar... Aqui é como se fosse layer de Photoshop, tá vendo? Sim. Aí eu tenho uma camada pro olho e outra camada pro rosto, né? E aí a mesma coisa nessa camada aqui do olho, eu consigo pegar e colocar já o nariz dele aqui, tá vendo? E aí eu vou fazendo aqui, né? Do jeito que tá a parte da escultura. E aí a mesma coisa aqui também eu consigo colocar subdivisão para ela ficar uma coisa lisa, né? Sim, sim. Como você tinha falado antes, você trabalha na subdivisão maior ali para poder fazer os ajustes mais grossos, digamos assim, os maiores ajustes, né? Porque o que ajuda bem, assim, a gente tem uma ferramenta aqui que chama Smooth, né? O papel dela é smoothar mesmo, tá vendo? Ela vai suavizar toda a parte, né? Então, quanto menos resolução você tem, mais forte o smooth funciona, sabe? Exato. E aí quanto mais subdivisão você tem, um pouco mais difícil fica de dar o smooth, né? Então, para detalhamentos muito grandes, assim, né? Que tipo, são shapes grandes, né? Shapes. Como seria a palavra? Formatos muito grandes, né? Tipo, fazer esse mouse, por exemplo, aqui, né? Tipo, eu quero mover ele nessa beiradinha toda, eu prefiro usar menos subdivisão do que ter muita subdivisão, uma malha muito densa, né? Então,
Você trabalha no simples primeiro para depois pro detalhamento. Exatamente. Mas também, repito, cada um, não existe uma regra exata, sabe? Cada um tem o seu... esse é o jeito que funciona para você, né? Isso. O que eu aconselho todo mundo é ver várias pessoas fazendo, né, a escultura, né? Por isso que, nossa, hoje com o YouTube é muito legal, assim. Exato, né? Porque você tem vários escultores fazendo, né? Então, ó, quer ver o cabelo aqui, ó, que legal. Eu consigo fazer uma máscara aqui, ó. Isso aqui é tipo máscara imagina Photoshop mesmo, né? Que você faz uma máscara lá, tá? Só que você faz um modelo. Parece que você tá pintando a cabeça, né? Aí você consegue dar que a gente chama de extract, né? Aqui. Você vem e consegue dar uma espessura, tá vendo? Que ele vai criando uma outra geometria. E aí você controla essa espessura, você pode aumentar. Você aumenta, ó, tá vendo? Então legal. Tem aqui. Aí eu já criei uma outra layer com o cabelo aqui, tá vendo? Aí eu vou... puxar aqui, tá vendo? E fazer o cabelo aqui. E aí percebe que é bem artístico mesmo, né? Não é uma coisa... Sim. Esse aí, pelo que a gente tá vendo, é um brinquedo, alguma coisa já é bem estilizado, né? Não é uma coisa realista, Exato. Né? Mas claro que a parte realista, do estilizado, se aplica pro realista, né? Eu aqui também não vou ficar perdendo muito tempo também igual quase falei o nome, hein? Por conta da personagem. Acho que a galera em casa já deve ter entendido o que é, né? Mas eu não vou falar mesmo assim. Qualquer coisa volta o vídeo, né? Só porque a gente tem um espaço muito curto, né? Então, o que acontece? Eu tenho o modelo aqui, né? Puta, esse daqui deu muito na cara, né? E aí então eu tenho isso, é o assento dela, né? Então eu já faço essa parte, que é o segundo shape maior que vai ter na peça, né? E aí eu vou para outra etapa, né? Que é a etapa onde eu começo a posicionar esse... Agora entregou, né? Agora, se você tá assistindo aí e não sabe quem é ainda, não sabe quem é, não dá, né? Não dá, né? Então já... eu acho que ficou muito na cara. Né? Então, eu já até vou falar, né? A Arlequina, né? A gente vai fazer essa Arlequina na escala 1/3, tá? É a Prime Scale nossa, né? Que ela combina com o Joker que a gente anunciou na CCXP do ano passado, de 2019. Exatamente. E ele também tem a marreta, enfim, e a linha da DC Comics que a gente faz na escala 1/3. Exatamente. Aí, o que acontece? Tá vendo que aqui eu coloquei já todos os elementos que vão estar na peça, né? E aí eu consigo ver, falando assim, putz, esse Jokerzinho aqui, ele podia estar um pouco maior, um pouco menor, tá? Eu consigo ajustar sem detalhar muito, né? Então aí, normalmente, depois disso daqui, a gente passa por uma aprovação interna, né? Então a gente fala, puta, legal, vai funcionar, não vai e tal, e vai passando, porque aqui realmente é do ponto de partida daqui, depois é só detalhando as peças mesmo, né? Então essa etapa aqui, para mim, é muito importante e é a etapa onde eu falei no começo que a gente chega no primeiro dia, né? Pelo menos eu chego no primeiro dia nessa parte que eu gosto de visualizar a peça e é muito importante. E aí, quando você diz primeiro dia, você está falando de quantas horas, mais ou menos? 8 horas, né? 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho. Então, e aí indifere, né, Igor? Se é uma peça, obviamente tem os detalhes e tal, mas se é uma peça 1/10 ou 1/3, o processo é exatamente o mesmo, né? O processo é exatamente o mesmo, não muda nada. Claro que aí depois a gente vai entrar num outro modo, que a Elisa, que é uma outra escultora que trabalha aqui com a gente também, me ajudou nessa peça, né? Eu vou abrir aqui o outro processo, aqui, só para a gente...
que aqui eu já vou meio que blocando, não que a pose ainda, a expressão do rosto vai ser essa no final, mas eu já coloquei pelo menos alguma coisa de sorriso, né? Porque aí aqui agora, como a gente já sabe a personagem, eu posso mostrar um pouco da parte do conceito, né? Então esse daqui é o conceito do Daniel Sena, né? Que ele desenvolveu e aí a gente aprovou com a Warner, né? Então tinha já um sorriso e tinha alguns outros elementos aqui que seriam feitos, né? No caso aqui também, já dando spoiler, a gente fez uma terceira head que eu vou mostrar no final, né? Que aí a gente já fez direto no 3D também. Então, não que necessariamente esse conceito aqui é o conceito final, né? final. Assim, é um conceito que a gente tem uma base muito boa para poder trabalhar, mas dentro do 3D ainda a gente vai evoluindo, então eu vou mostrando ainda mais essa evolução. Tem muita coisa que a gente só vê na hora que tá no 3D, mesmo que a gente fala, putz, acho que isso aqui talvez funcione melhor dessa forma. Exatamente. E aí a gente tem que submeter a aprovação novamente da licença, né? Isso. Toda alteração que a gente faz, ela tem... quando a gente define que vai ser, isso é que a gente quer, a gente tem que aprovar novamente. E aí também é muito importante também falar que, assim, vocês vão ver aqui depois nos próximos steps que eu salvei aqui, existe alguns tipos que nem, se eu não me engano, eu acho que eu tinha blocado ela, tá vendo? Eu já coloquei outros tipos de acessórios aqui, né? Então eu fiz isso daqui, aí já tinha feito um patins dela, né? Tinha já blocado as proporções, né? E aí até tinha colocado um bichinho aqui diferente para ver se ia funcionar ou não. Então isso daqui faz parte do processo. E aí isso daqui é o que eu também gosto de fazer, que é tipo só uma blocagem, né? Não que é o final, mas pelo menos pra gente saber as proporções, né? No caso, que nem uma curiosidade, esses shorts aqui tá muito pequeno, né? Geralmente para uma licença, eles sempre optam por deixar um pouquinho maior, para não ficar tão vulgar, né? Então tem que ser uma coisa um pouco mais sutil, assim, não pode ser tão apelativo, né? Principalmente essas marcações aqui que a gente tem aqui agora, né? A gente tenta suavizar também, né? E até as marcações do peito, né? Mas aqui, por enquanto, tava dessa forma. Que aí você marcou em cima do corpo mesmo, né? A mesma técnica que eu usei para fazer aquele cabelo, eu fiz aqui, né? Só que aí eu dei uma espessurinha mais fina, né? Aí também uma curiosidade, falando de referência, né? Que nem eu fiz, cheguei a fazer esse rosto aqui, né? Dela, e aí... às vezes é difícil você achar alguma referência específica para essa expressão, sabe? Então agora eu vou fazer um momento vergonha. O momento vergonha ali que é o seguinte, eu procurei algumas referências, né? Então são referências, né, tá vendo, de meninas fazendo biquíni e tal, mas nenhuma de lado. Então quando você não tem, você produz a sua referência, né? Então, certo. Então, esse vai ser um momento que... Aqui, ó. Desculpa por isso, gente. Desculpa por isso. Mas é uma aula, né? A gente uma aula, isso. Precisa, mas tá vendo? Mas isso aí vai ter meme. Mas tá vendo? Aí eu pego e tiro foto. No caso dessa peça específica, né? Tipo, tem muita gente que gosta dessa peça específica, da pipeline da pessoa que vai modelar. Geralmente ela tem um espelho, sabe? Ela fica com um espelho e aí fazendo. Mas, putz, pra colocar, fica mais fácil tirar foto, é ridículo, mas é melhor tirar... Fica salvo, né? Fica salvo e já fica tudo certo, né? Então, essa referência minha, que é ridícula aqui, me ajudou muito, principalmente para pegar esses tipos, sabe? Essas coisinhas aqui, ó. Esses esticados, essas coisas aqui, tá vendo, ó? O estilo. Então, eu consegui aplicar aqui, tá vendo, ó? Tipo, ter alguns, sabe? Sim, sim. E aí é onde você consegue a naturalidade, né? E isso eu acabo fazendo... Para tudo que eu não achei referência, eu acabo eu mesmo produzindo. Eu pego minha esposa, eu já usei até minha mãe para fazer algumas peças, sabe? Tipo, usar algumas roupas e tal. Então, isso daqui é uma pipeline, né? Nesse estágio aqui que a peça eu já tinha blocado os elementos, né? Como eu tinha falado, o outro escultor, né? Que é a Elisa, me ajudou nesse processo de refinamento, que é um processo que demora muito tempo.
né? Então, e ainda mais por ser uma peça 1.3 que tem muitos detalhes, né? Muitos elementos. Né? Muitos elementos para trabalhar, então ela me ajudou muito. E claro que também a nossa pipeline de estúdio é uma pipeline colaborativa, né? Não porque eu estava trabalhando nessa peça que eu falei, Elisa, faz desse jeito, senão... Não, eu tento deixar todo mundo o mais solto possível e também dar a sua contribuição ali na peça, né? Essa parte aqui que a gente estava mostrando aqui, fazendo já nessa parte da base, né? A gente estava pensando em colocar luzes, né? Mostrando. E aí até porque tem um minicô desse daqui no Joker também. Exatamente, né? Exatamente. Mas aí no final acabamos tirando porque ficou muita coisa na base, né? Então eu tinha pego, já começado a fazer essa parte da bota, né? Que ela é bem detalhada, tá vendo? E aí conversando com a Elisa, eu falei, putz, Elisa, dá para colocar mais detalhes, né? Aí eu passei alguns briefings para ela tal, e ela brilhou bastante também. Ela tem um mérito muito grande nessa peça também. Ela deu bastante o sangue mesmo, né? Então eu vou mostrar aqui só. É que aí o arquivo vai ficando mais pesado. Quanto mais detalhe vai isso é importante dizer, né? O computador que a gente tem, ele precisa ser bem forte para aguentar, porque a resolução do arquivo, enfim, ela é muito alta, né? O tamanho dos arquivos, né? Aí eu abri o meu arquivo. E aí, quanto mais detalhes a gente está vendo na tela, né, Igor, mais pesado fica o processamento, né? Porque aqui a gente está falando de milhões de polígonos, né? Exato. E milhões de polígonos por cada layer aqui, né? E aí, por exemplo, aquela marreta que você mostrou que agora eu vou te ferrar que você já está abrindo um outro, né? Mas a marreta você mostrou ela bem simples ali, que eram 2 cilindros, basicamente, né? E aí, para você chegar nesse nível, você trabalha só cavando aqueles isso é uma ótima pergunta. Obrigado. Não, é porque a gente consegue colocar algumas texturas reais aqui também. Exatamente. Então eu consigo baixar a textura de árvore. Eu consigo aplicar a textura aqui. Né? Eu vou dar um exemplo numa esfera, que a esfera é top para mostrar isso. Porque é mais leve, né? Sim, claro. Pesando. Não, porque às vezes a pessoa pensa, putz, eu quero fazer uma textura de aço escovado e aí eu vou ter que ficar simulando. Ó, o ZBrush ele tem por default, ele tem umas texturinhas aqui, né? Então tá vendo aqui, tem algumas texturas aqui e tem até umas outras aqui, assim, tá vendo? E você pode criar as tuas. Você pode criar as tuas, é só fazer um mapa preto e branco e ele vai. Então você consegue, clicar e arrastar, tá vendo? Exatamente. E isso, assim, pode ser textura de árvore ou qualquer outro tipo de coisa, né? Então, é claro que aqui, nesse martelo, ele tem um blend, né? Tanto de texturas, como também de cavar em algumas partes, né? Porque às vezes a textura, ela não dá a nitidez que a gente precisa, né? Então, eu acabo pegando aqui e dou umas cavadas a mais, sabe? Sim. Você refina a textura. Eu refino a textura. Então, não é somente aplicar a textura, em si uma coisa que vai sendo colocada e adicionada. Né? E justamente, às vezes você fez uma textura de madeira, por exemplo, e aí você já tem ela no seu banco de dados ali do programa, e você vai usar, toda vez que você for usar madeira, você parte daí, Você parte daí, claro, com certeza. Então, cadarço, né, por exemplo, partes de tecido que a gente trabalha muito aqui. Que nem o que eu tinha falado de detalhe ali que a Elisa... Eu vou mostrar mais os detalhes dessa peça porque tá muito legal, né? Que nem, tá vendo, ó, tem escritos aqui na boquinha. Se você for ver aqui, que nem a parte aqui interna, tem paus e ouros aqui. Paus e ouros não, ouros e copas. Ouros e copas. E, por exemplo, esse escrito que tá na rodinha aí, tem uma ferramenta de texto no ZBrush ou você desenhou ela na mão? Tem uma ferramenta de texto no ZBrush, mas não para fazer isso. Mas aqui, como a gente consegue importar uma textura, né, eu consigo aplicar essa textura aqui também no... Entendi. E colocar. Você criou esse texto como uma textura. Como uma textura, e aí você consegue dar profundidade nela. Né? Então, e aí o restante dá pra aqui tudo, o restante é tudo modelado mesmo, né? Então, peça por peça, aí é o mesmo processo do que eu utilizei lá para fazer o
o jokerzinho, né? Então modela no centro certinho, com simetria, e depois aplica aqui nessa parte. Né? E aí tem algumas coisas que assim, a gente vai mudando, conforme a gente vai vendo a peça, a gente vai mudando alguns elementos, né? Que nem eu tinha feito a joelheira de uma outra forma, tá vendo? Um pouco mais redonda. Aí depois, no meio do processo, putz, vamos pegando umas referências e tal, seria mais interessante fazer isso, né? Aí parte de textura de meia, a mesma coisa. E o que a gente falou da questão da referência, você não precisa inventar uma joelheira, já existe joelheira, né? É só você pega uma foto e replica, né? Faz do jeito... a referência que você mais gostou e segue com ela, né? Exatamente. E aí, nessa parte aqui, que é o que eu tinha falado, que detalhes demoram muito tempo, né? Então, assim, o carinho que a gente estava tendo com essa peça aqui é muito grande, né? Então, esses easter eggs, sabe, da chavinha, qual chavinha tem aqui para abrir o cadeado, para abrir o cinto, sabe? É tipo uns charmes, né, que tem. Que nem a peça aqui, depois a final aqui, né, que coloridinha assim fica mais interessante. O Daniel Sena, ele tinha desenhado mais ou menos com um spray aqui, tá vendo que tinha alguns outros elementos aqui, né? Aí depois no 3D a gente foi vendo que putz, isso aqui ia ficar muito pesado, muita coisa, principalmente ia perder um pouco da silhueta dela aqui, né? Ia ficar um pouco diferente. Então a gente opta por tirar tal e colocar. E aí percebe também alguns detalhes que nem desse cinto, por exemplo, né? Se você for ver esse cinto, aqui no concept não tinha, né? Era um cinto mais simples, né? Então, assim, é por isso que toda a estátua é de todo mundo, né? Que trabalhou no projeto, né? Então, a gente... É uma grande colaboração, né? De cada um, e principalmente quando todo mundo está empenhado em fazer um trabalho legal, sai bastante coisas, né? E aí, por exemplo, essa estrelinha vocês fazem uma e aí vai replicando Vai replicando, isso. Exato. Aí que nem aqui, ó, o corpete dela, tá vendo? Tem um detalhe todo... E, por exemplo, a costura, como que vocês fazem essa costura que a gente consegue ver aí no corpete ou no cinto? A costura é a última coisa que a gente faz, né? Então, e geralmente a gente só faz quando o modelo a gente tem certeza que está 100% final. Né? Porque senão acaba ficando... É muito trabalho, né, para depois tirar, né? Então eu volto para a esfera aqui, ó. A gente customizou vários brushes, né? Eu não tenho ele aqui agora, né? Porque eu não sabia que ia fazer essa pergunta. Mas o ZBrush, ele tem um default, né? Uma costura padrão, default. Que eu não gosto muito, né? Por isso que eu fiz uma outra, né? Isso é legal de dizer, né? Dá pra você mesmo customiza a sua ferramenta, né? Você mesmo customiza a sua ferramenta. Tá vendo que isso aqui é um alfa, tá vendo? Eu consigo substituir isso, né? Entendi. Então, basicamente, aqui é bem simples, tá vendo? Eu vou riscando aqui e vou fazendo, né? Mas aí, como você disse, você não gosta desse tipo de costura, você pode criar uma e deixar salvo na ferramenta. Porque o que acontece? Essa aqui tem é muito espaçada, tá vendo? Normalmente, que nem a da Arlequina aqui, dá pra ver bem. Deixa eu selecionar aqui. Tá vendo que ela é bem mais juntinha e ela tem um vinco e tal. Bem apertada. Então ela... E aí a mesma costura aí que você usou na bota e tal, você só muda o tamanho dela. Certo? Eu tenho diversas costuras, né? Mas essa aqui é a que eu acabo usando mais. Mas geralmente tem uma que são duplas, outra às vezes um pouquinho mais fina e tal, mas tudo mais... É sempre olhando a referência, né? Sim. E aí percebe que aqui a gente pegou todos os detalhes, né? Ó, não, muito de legal. novo, tal. Não, e é legal aí o estofado de dentro da jaqueta são corações. São coraçõezinhos, né? Então, e isso daqui, assim, é uma coisa que volto a falar, é bem colaborativo, né? Eu tinha até dado uma outra ideia para a Elisa pegou e fez essa textura e, putz, eu achei muito legal, né? Então, a gente tem esse tipo de liberdade para os nossos escultores, né? Então é tudo uma grande colaboração mesmo, né? Agora, Igor, eu não sei se você tem mais alguma outra etapa, acho que não, né? Essa seria a última etapa já. Né? Essa seria a última etapa mesmo, né? Eu fiquei por... Ó, a luva aqui.
Queria agradecer pelo convite, aí aprendi um pouco também, Igor. Valeu. Porque eu achei legal, né, tipo, tá o Marcelo aqui também, justamente porque pra mim, às vezes, o processo é muito simples, muito fácil, né, porque eu tô fazendo todo dia, e aí é importante, né, ter alguém que sabe mais ou menos do que a gente faz, mas não sabe a fundo, né, então, principalmente para ter umas perguntas para todo mundo. Inclusive, a Rei pediu, como a gente já falou antes, se a galera gostou da Masterclass, quiser mais conteúdo desse tipo nosso, enfim, é só pedir ali nos comentários do YouTube ou lá no nosso Instagram, enfim, entre em contato com a gente, que a gente gostou muito de fazer. Isso. E queremos replicar aí mais pra frente também, com outras peças, enfim. E ninguém ainda viu essa peça aqui, né? Nem a gente, viu. Né, Igor? A gente não viu a final. Então, né? Ela não chegou nem pra pintura, a parte física nem chegou nem pra pintura. Exato. O Bruce. O Bruce ficou bem legal também. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pra todo mundo. E espero que tenham gostado da Masterclass. Gostei. Você gostou? Muito. Não vou conseguir reproduzir nada daqui, mas o conhecimento é legal. Mas é legal, né, um pouquinho pra galera ver como é que faz. Essa ideia que a gente, desde o início, Inside Iron Studios tem que ter... Essas Masterclass, na verdade, elas são um ponto focal aí da ideia, porque é o que a galera tem contato. A gente não mostra muito esse tipo de conteúdo, né? É muito raro. Também o pessoal acha, faz no computador, é facinho, né? Essa é uma boa discussão, pessoal. Não, isso não é um escultor porque ele faz no computador e tal, né? E hoje, praticamente, o 3D ali já substituiu bastante, né, da escultura tradicional, né? Sim. O acabamento que você consegue fazer, toda... E você falou ali mas é legal repetir, audiência rotativa. Quanto tempo mais ou menos você demorou para fazer a Harley? Você e Elisa, né, na verdade? Eu acho que foi 1 mês e meio, né? Um mês e meio. Lembrando que são projetos conjuntos, né? Não foi só você, a Elisa participou, tem mais alguns? E também o Seninha, né? Na parte da concepção. Exato. É o que eu falei ali, né? É um trabalho em equipe, né? E também, assim, tem você falando, tem Renan, um monte de gente dando opinião. E você não deu esse palpite aí da Arlequina, hein? Não contava com essa. Nem você, nem o Renato. Renato também. E também nem contava uma peça tão bonita e ousada, assim, né? Legal, hein? E essa peça, eu tava com receio de não ser aprovada. Porque, né, é uma peça que aparece barriga. Tem mais pele, né, digamos Tem mais assim. pele, Gostei das texturas, né? Tem texturas de coraçãozinho. Isso, é o que a gente tava falando agora há pouco, né? E... todos os detalhes, né? É que nem eu até falei na Masterclass, né? O colecionador ele vai poder percorrer pela peça toda, né? Então isso daí eu acho que vai ser... E é uma peça que vai combinar com o Joker 1:3 Comics, né? Vai que a gente mostrou até na primeira parte. Exatamente. E, assim... Tá num picadeiro, né? Num picadeirinho ali de... Exatamente. Ciclo. O Vera tá falando que tem imagens aí. Coloca aí a imagem da... Olha só. Esse rosto aí, ele não é... É isso, boa, Vera. Cobre o Pernizila, porque é o mais feio. Ele é o mais feio. Isso, ó, ele tá seguindo atrás. Então, esse rosto é digamos, não exclusivo, né? Mas é a segunda opção, né? Isso. A primeira opção dela é ela com um sorriso, que também o pessoal viu na Masterclass, né? E também ela tem ela com capacete com a linguinha pra fora. Essa que é a minha favorita. Eu gosto. Essa eu também Me lembra da eu gosto primeira. dessa daí também. Vamos discordar de novo. Pijamão. Pijamão é essa aí? Pijama. Né? É que eu gosto dessa daí por conta do beijinho, né? As outras, assim, cada uma tá com uma expressão diferente, né? Não, mas a única que tem o chapéuzinho é essa, certo? Essa daí. Mas ela tá dando um beijinho. Que foi até a parte ridícula que apareceu na Masterclass, né? A sua referência. Mas põe de novo aí, Vera, por favor. Aumenta, deixa grande aí, pode me cobrir. Pronto, achou. Pode me cobrir. Pode deixar. O legal é que ela tem a marreta, mas é uma marreta diferente da do Joker também. Essa é a marreta Arlequina mesmo, né? A do Joker seria uma marreta que ele pegou ali pra bater. Pra bater no alvo ali da dinamite. Ela tem um bastão ali com um monte de batirangue. Batirangue, isso é legal.
E aí, é que aí nessa imagem não dá pra ver, né? Mas tem os vincos todos, como se fosse ela enfiou mesmo. Ela pegou, os batirangues que ela foi catando, que o Batman largou no chão. Exatamente. Aí tem a hieninha, né? Ali, que é o Bruce, né? Aí, eu não sei se dá pra ver aí ou se deu pra ver na Masterclass, eu não lembro. Mas tem o colar dele, do ursinho de pelúcia aí, que tem escrito Bruce. Tem o nomezinho dele, né? Isso é legal pra caramba. E é uma Arlequina patinadora agora, né? Porque agora a moda é a Arlequina patinadora, todas têm patins, né? Exato, no filme dela ela tava patinando e agora ela tá... Não, e é uma cena muito... Putz, ela é um personagem que dá pra você explorar muito ela, né? Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. A galera tem alguma diferença, algum glamour em, vou esculpir uma 1:10, não, eu gosto só de esculpir peças grandes, ou a menor também é um desafio, porque aí é tudo mais difícil de... Excelente pergunta, Marcelo. Não, então, na verdade a dificuldade... Porque assim, ó, o cara, por exemplo, aqui a gente fala besteira, eu já pensei, na churrascaria tem o garçom da picanha. Esse cara, eu acho que ele é tipo o atacante no vestiário dos garçons. E aqui na Iron tem essa parada também, tipo, não, ó, eu faço as peças grandes, você só faz peça menor, você faz chaveiro. Não tem isso, tem isso. Eu tento dividir por igual os escultores. É claro que tem escultor que é melhor fazendo cartoon, então fazer cartoon mais do que fazer comics. Mas com relação a escalas? Aí... Não, a escala meio que é na hora que vai... Essa daí foi a única que eu falei, eu vou pegar, porque a gente hoje tá com, acho que 11 escultores, né? Então tem muitos projetos rolando na casa e uma pessoa que sou eu para cuidar de todos eles, né? Então rola muito, né? De dar feedback, e isso toma muito tempo, né? Então acaba que eu, no caso, eu não consigo produzir tanto quanto eu produzia antes de eu ir para a lei, né? Então eu falei assim, essa daqui é pela honra, né? Mas assim, tem escultores que começaram há 1 ano de casa, já fizeram peças 1/4, que inclusive vou mostrar amanhã. Olha lá. Isso é spoiler, mas... Spoiler, né? E tem escultores de casa que já há um tempo que fazem mais cartoon, né? Então, isso na verdade não é nem... É mais o estilo mesmo da pessoa e o que ela vai ser melhor, né? Para o projeto fluir bem. Tem que saber, é um treinador, né? Tem que saber escalar o jogador na posição, exatamente. Porque assim, cada pessoa não é igual, cada pessoa tem o seu estilo, gosta de fazer algumas coisas. Então, meu trabalho é direcionar aquele tipo de peça para a pessoa. E é legal que foi uma collab, a Elisa executou o Joker 1/3 e você colaborou com ela? Não, foi a mesma coisa que... E nessa a mesma coisa, foi a mesma coisa, né? Então eu basicamente, eu fiz o sketch, né? Que nem vocês viram aí na Masterclass, né? Aí toda essa parte de detalhamento fino, colocar um coraçãozinho na jaqueta, colocar, que exige muito tempo, que hoje eu não tenho tanto. O preciosismo. O preciosismo, aí eu passo para Elisa que ela... E aí, como eu falei também na Masterclass, ela também tem uma liberdade também, né? Não é porque o Senna faz um concept que é aquilo ali, pronto, acabou, né? Então, tipo, a gente faz algumas reuniões e tal e decide o que vai ser melhor, e aí depois a gente vai batendo uma bola, né? Você tem perguntas? Você ficou com alguma dúvida? Ou você aprendeu, já sabe usar? Não, executar não vou saber nunca. Mas você é um novo escultor da... Não, eu tenho um 386 em casa, tem que falar ver. Não, acho que não vai rodar essa programação. Turbo, você aperta. Um Aptiva 95. A pergunta é, a gente sempre fica na discussão, quando a peça é maior, é mais fácil porque é maior de fazer. E quando a peça é menor, talvez... Só que quando a peça é maior, os detalhes têm que ser ainda mais... Você tem que colocar mais detalhes e se dedicar ainda mais, porque vai aparecer ainda mais. O que é mais difícil? A grande ou a pequena? O mais importante na peça é a parte do gestual, né? Que a gente fala, né, da pose, se ela está dinâmica. Isso daí eu acho que é o mais importante, isso não muda muito. Aí sim, a escala maior, um 3 ou um 10, aí tem diferença de detalhes. Mas tem que se dedicar ainda mais aos detalhes, porque vai aparecer mais. Você tem que ter mais paciência, né, para fazer os detalhes, porque tem mais, mas é mais legal, porque você fala, puta, olha o detalhe que eu coloquei aqui, e aí esse detalhe aparece, sabe?
E no 1.10 você tem que forçar mais esse detalhe, né? Então, eu vou te dar um exemplo, costura ou alguns tipos de vinco. No 1.10 a gente tem que fazer muito mais grosso do que no 1.3. Ou 1 para 1, aí faz como se fosse um tamanho real. Vou virar escultura, a gente vai trabalhar junto, vou botar numa 1.3 bem escondido, chupa a basólio, assim, lá embaixo. Vai ser um easter egg, assim, ó. Mas isso é legal de falar dos detalhes, né, Igor? Porque o Igor, a gente já falou aqui, vocês sabem, você trabalhou na Santa Mônica, você trabalhou no projeto do God of War. E aí, qual que é a diferença? Porque você faz parte do character design dos personagens do God of War também, do game. Qual que é a diferença? Porque isso você tá falando, numa 1.10 você vê mais... Só que no game, às vezes, o personagem que você fez, o cara passa ali 1 segundo e você já fatiou ele, já morreu. Isso, né? Você não, tudo tem leitura também, né? É porque na parte de game também existe a parte da cor, que é a cor que a gente faz no 3D, no digital, e aí você realmente acaba... Então a cor também, naquele caso, você participa. E até coisa de leitura também, de questão assim, que nem eu fui responsável por fazer as Valkyrias, sabe? Porque todo mundo fala que é muito difícil de matar e tal. Mas aí não é culpa do Igor, que elas são difíceis, aí é muito difícil. Aí é o desenvolvedor do jogo mesmo, né? E aí ela tem algumas partes mais simplificadas em cor, por conta do movimento, você conseguir ver a peça. Porque se você começar a colocar muitos ruídos, né, muitas informações naquela textura, acaba dando um blur e aí você acaba perdendo. Né? Então também tem uma simplificação, tem um outro tipo de linguagem diferente da estátua. Então você diria que para fazer a estátua você requer muito mais atenção nos detalhes, porque tipo vai ficar para sempre gravado ali, né? O cara tá vendo o tempo peça todo, ali, né? a vida tá inteira. Em movimento, né? O que eu acho mais legal de fazer estátua é porque você faz faz pose, né? Então trabalha com... Toda hora seu cérebro tá trabalhando, sabe? Puta, aquela pose não tá legal, deixa eu apontar, deixa eu fazer, sei lá, tirando alguma coisa e tal. No game é pose T, né? E é o que a gente fala sempre, no game a história já foi contada. Ali na estátua você tem que contar a história. Exatamente. Isso deve ser difícil. Mas são duas mídias muito legais de trabalhar, né? É uma coisa que... Mas eu gosto mais de fazer estátua. E se você achou as Valkyrias muito difíceis, xingue o Igor. Não tem Não. Mas as Valkyrias você não precisa matar todas, né? Eu matei uma só pra acabar. Tá vendo? É o acho que é uma preguiçoso. só. Eu fiquei com dó do Igor. Eu falei, coitado do Igor, se desenvolveu tanto pra matar um bicho desse, deixa ele lá voando lá no Não, que nem aquele dragão grandão que aparece na cena, né? Na montanha. Na montanha, que briga, eu também fui responsável por ele, né? E a gente trocou várias vezes as cores também dele, né? Porque ele ficava muito dando merge, né? Tipo, unindo junto com as montanhas. Ia dar um blur, ele não destacava, Então aí ia mudando as cores, jogava muitas vezes. Vixe, aquela cena lá eu joguei... Vou matar ele com mais carinho na próxima vez. Presta atenção nos detalhes, tá? O Vera tá falando aqui repete pra mim, Vera, quem que esgotou foi o Stan Lee esgotou. O Juggernaut e o Killer Croc esgotados por hoje. Sobrou o Batman? Sobrou o Batman. Que heresia, hein? O Batman... Tem Batman, Vera? Tá. O Vera falou últimas unidades do Batman. Então vou recapitular aqui. Acabou o Killer Croc. Traz o megafone aí. Killer Croc, Juggernaut e Stan Lee acabou. Temos últimas unidades do Batman e o Thor ainda tem também. Mas tem amanhã. Isso. Tem amanhã e tem domingo também. Então se você não conseguiu hoje, domingo, amanhã, sábado e domingo também. E os Rock Toys? Rock Toys já foi tudo embora. Hot Toys, não. Toys. Bem lembrado, os Hot Toys ainda tem, que o Vera falou. E o Bayan também do Cavaleiro Zodíaco acabou. Amanhã teremos mais. Vera, vamos chamar a Lia. A Lia está no... Estamos com conexão. Um link. Um link ao vivo. A Lia tem pergunta dos internautas. Já cortou para 23 aqui? Tava assistindo o bate-papo sobre a Masterclass. E aí, gente, tudo bem? Marcelo, galera está adorando esse novo formato, hein? Gostaram bastante. Ó, estão falando aqui. Gostamos bastante, muito melhor o formato online. Quem? Fernando? Desculpa, a gente sumiu. Mantenha o online bem melhor. Galera gostando do DOT. Seria meu sonho ter a coleção da Thalita, o meu também. Aquela coleção é uma coleção de respeito.
Esse Heath Ledger me ganhou já. Batman e Joker, compra garantida. Coringa do Heath Ledger. Eu acho que vale mostrar mais uma vez, hein, gente? A galera gostou bastante. E sobre a Masterclass do Igor, tem muitas perguntas aqui nos stories, hein, Igor? Tá até difícil de escolher. Vamos lá. Estão perguntando aqui pra você, ó. Geralmente, as peças comics ou de animações são mais fáceis de fazer do que as de filme? E qual é que você mais gosta? Como que são mais divertidas, né? Porque te dá uma liberdade muito mais artística, obviamente, e também... mesmo as que você tem que seguir algum traço, que nem no caso do Ivan Reis, né, por exemplo, existe uma certa liberdade ou transcrever do 2D pro 3D, né? Agora de filme é aquilo ali e acabou. A tradução é mais aberta pro comic, você fala assim, não, eu respeitei o conceito, agora o filme, um rosto, um traço... Agora você pega uns caras que amam Jurassic Park, por exemplo. Não conheço ninguém. Eu também. Assim, não com relevância. Eu não me lembro, Com relevância eu não conheço alguém que... É mais complicado, entendeu? Porque aí não é simplesmente um dinossauro qualquer, é o dinossauro da cena X que o Stan Winston tava naquele... em cima de velho. Fica. Velociraptor falta um dente aqui atrás. Eu descobri isso por causa das peças Não, mas é isso. Que faltava... O Velociraptor tem um problema dentário, você pode ver, todos faltam um dente aqui atrás. Então o Caesar, tirou o Caesar. É como se fosse um siso. Não, é isso aí mesmo. Não é isso? Aí ele fala, não, o Velociraptor tá com 1 centímetro aqui a mais, porque tem, é tudo... O dia que fizer He-Man, a gente vai... E aí a pessoa ainda perguntou qual que é a sua favorita. Você tem uma... Das que você fez, vai, pra não... É as 1-3, né? Esse Batman aqui. Não, nem quase 1-3, cara, uma só, velho. Uma só? Não, o Batman e o Joker. Que eu fiz. Hã? E o Joker, o Batman e o Joker. Vai, o Batman, né? O Batman. Não foi a Arlequina? A Arlequina vai ficar... Dá tempo de será, fazer uma pergunta? Será Não. no ano que vem? Será ano que vem. Última pergunta, pode fazer, Lia. Faz uma... O Victor Ribeiro está perguntando se toda a pipeline de todas as esculturas são somente ZBrush ou se já utilizou outros softwares. Ah, legal isso aí. Então, depende muito do escultor. Eu não falo para eles, você tem que fazer 100% no ZBrush. A gente tem umas opções, né, de tem software. as opções de software por conta de licença, obviamente, mas as que tem, aí cada escultor... O mais importante é entregar a peça bonita, né? Exato. Mas basicamente, todos eles, 70%, 80% é feito no ZBrush mesmo. No ZBrush. Mas não tem... Dá pra fazer, se quiser fazer 100% da figura no ZBrush, é perfeitamente possível. Eu faço 100%. Exato, não precisa de outros softwares. É que tem gente que se dá melhor com o outro, Sim, né? sim. É isso. Então é isso, gente. Obrigado, Igor, pelo papo aqui, pela aula, que acho que a galera gostou muito aí. A audiência estava alta. Queria agradecer aí o Pernizila também. Obrigado novamente. Muito obrigado pelo conhecimento. Preciso agradecer seu Márcio Canuto, a Lia. Isso, a Lia, obrigado, Lia. A Lia vai voltar daqui a pouco. A Lia vai voltar daqui a pouco com os internautas. Agora a gente vai para o painel da Warner. Eu e o Renan lá estamos falando sobre o futuro de DC, de Warner, enfim, na Iron Studios. Então fiquem ligados. Mais tarde a gente volta com a segunda parte da exibição. E eleição de melhor da série Comics da DC, enfim, teremos tudo isso muito mais a seguir. Não sai daí.